Começamos o Você Bonita dessa segunda com um assunto também super importante. Vamos falar de saúde e claro que se você tiver perguntas deste universo, desta especialidade, mas que não seja exatamente sobre esse assunto, fique à vontade. O espaço está aberto, a gente está ao vivo. Vai lá no @VocêBonitaTV, manda mensagem pra gente, porque a gente vai falar de útero doente. Por sinal, eu já falei nas redes sociais, não vamos achar que usar a palavra doente é algo muito grave. Algumas coisas que a gente vai comentar aqui são mais graves que outras, mas que nem tudo é muito grave só de usar a palavra doente. Combinado? Foi um título que a gente achou adequado para o assunto. Convidamos a ginecologista a doutora Patrícia Varela. Tudo bem, doutora? Bem-vinda, viu? Você, prazer tê-la. Prazer é meu. Graças a Deus. Começando a semana aí, como eu falei, com o espírito de coisa boa. Sim, né? Eu acho que esse é o nosso papel e o papel também para todo mundo que nos assiste, levar aí a alegria que está faltando. Doutora, vamos lá. Separamos alguns temas, eu acredito que temas importantes e que você acompanha clinicamente, né? São temas aí que se repetem e se sucedem no consultório, eu acredito. E a gente vai colocar cada um deles para você explicando o porquê que isso pode ser um indício de um útero doente. Combinado? Na tela, então, primeiro, olha lá. Hemorragia ou a falta da menstruação? Bom, são extremos, né? Em primeiro lugar, vamos falar então da falta da menstruação. Pode ser várias causas, mas pensando numa mulher na idade adulta que menstrua regularmente e passa de uma hora para outra a não menstruar. Pode ser uma causa hormonal, que a gente sempre pesquisa em primeiro lugar. Claro, tem que observar o histórico da paciente, mas se ela tiver uma alteração em hormônios de tireoide, em prolactina, que é um outro hormônio importante, alteração de hormônios no ovário, ela pode parar de menstruar. Às vezes até um estresse excessivo, isso pode mexer. Até a questão dos ovários policísticos, da síndrome. Sim, porque no caso da síndrome de ovário policístico, a paciente, boa parte das vezes, ela não ovula. Então, se ela não ovula, ela não produz hormônio suficiente para aumentar o endométrio. O endométrio fica fino e aí boa parte dos casos não menstrua. Outra forma de parar de menstruar seria o uso de algum DIU hormonal, que pode vir a parar, ou até mesmo caminhando para o climatério ou a menopausa. Todas essas situações podem combinar com a ausência de menstruação. E os exames, então, quando a gente fala desse perfil, né, de apresentação do paciente, o que você coloca como algo que é importante investigar? Bom, em primeiro lugar, exame físico, né? Acho que exame físico é tudo e uma boa história clínica. Conhecer os antecedentes da paciente, como ela vinha, até um pouco do dia a dia, para ver se não tem uma alteração até emocional que pode estar influenciando, tanto na ausência de menstruação como na menstruação abundante, que seria a hipermenorragia, que também foi citada, né? Certo. Ou a hemorragia ou a ausência dela. Então, bom exame físico, pesquisar toda a parte hormonal e verificar, nesse caso, o principal é a parte hormonal. É a parte hormonal. A gente vai precisar de exame de sangue para entender por que parou a menstruação. Dificilmente vai dar para diagnosticar sem um exame que mostre um climatério nas dosagens hormonais, por exemplo, ou que mostre uma síndrome de ovário policístico, que é como o próprio nome diz, é uma síndrome, então tem um conjunto de itens que a gente tem que juntar para poder fechar o diagnóstico, ou qualquer outra situação, né? E até questão de imagem também, né? Sim. Exames de imagem. Algumas vezes a gente precisa sim, mas para ausência de menstruação, os hormonais são muito importantes. E os antecedentes, por exemplo, uma paciente que teve múltiplas curetagens, teve mais acometimentos dentro do útero, ela pode parar de menstruar por uma sinéquia. A sinéquia acontece quando uma parede do útero gruda com a outra e, nesse caso, não prolifera o endométrio e não desce a menstruação. Puxa vida, não é tão frequente, mas a história da paciente, lá contando todos esses aspectos, é que a gente consegue fazer o diagnóstico. Tá certo. E no caso não sei se como ficou uma coisa ou outra, no caso da hemorragia, aí também tem uma gama de motivos para isso, desde um pólipo dentro do útero, desde miomas, dependendo da posição dos miomas, do tamanho dos miomas,
alterações no colo do útero também podem culminar com hemorragia. Tudo isso a gente consegue diagnosticar com exame físico e, nesse caso, muitas vezes, além dos hormonais, exames de imagem. De imagem também. Tá aí. Vai mandando perguntinha no @VocêBonitaTV. Vamos pro próximo, na tela. Dores na hora H. É na penetração ou ela vem do útero? Então isso é interessante também. Muitas mulheres diminuem qualidade de vida, né? E até o que hoje o Ministério da Saúde prega mesmo, como ser saudável, que é a prática da relação sexual. Então o que a gente fala mesmo no espaço aberto, por causa disso. Sim. A dor. Nós chamamos, em termos médicos, a dor no ato sexual de dispareunia. Então, nós dividimos dispareunia de penetração e de profundidade, que são sinais, sintomas diferentes. De penetração pode ser uma ausência de lubrificação, pode ser uma questão, uma inflamação na vagina, na vulva, na parte externa que a gente observa. Mostra pra gente, doutora, porque a gente tem aqui, ó, a maquete, fica fácil de entender. Esse é um útero normal, tá? Quer dizer, o útero é essa parte toda aqui, tá? Aqui a gente tem a vagina estilizada e aqui a entrada do útero, que é onde a gente está pensando na dispareunia de penetração, né? A dor no ato sexual de penetração. Então é importante esclarecer se está sendo ok, está sendo suficiente as preliminares, se não está faltando hormônio para essa paciente, porque precisa de lubrificação para não ter dor de penetração. Okay. Outra situação é vaginismo. Tem mulheres que têm uma dificuldade muito grande de conseguir ter um ato sexual com a penetração, obviamente, inicialmente, e por uma parte grande dos anos após a primeira relação. Olha, e isso é diagnosticado também? Sim, é diagnosticado. Já peguei um caso no consultório que foi um caso assim que chegou como dificuldade para engravidar. Não chegou como, eu não consigo ter relação sexual. Aí eu fui examinar, eu falei, mas meu Deus, ela tinha um ímen perfurado. Elástico e imperfurado. Então ela não conseguia continuar tendo a relação. Entendi. E todo mundo pesquisando um monte de coisa e no fundo é algo muito simples, que é aquele ímen complacente de poder ajudar a romper e o casal ter uma relação. Olha, então acontece. Acontece. Gente, não tinha a menor ideia. E a de profundidade, a dor no ato sexual depois da penetração, mais na profundidade, a gente pensa muito em endometriose, a gente pensa em doenças do colo do útero, em cervicite, que dá inflamação. Tá. Principal, às vezes um mioma numa posição que possa dificultar. Entendi. Essa mais é de profundidade. Mas talvez a endometriose hoje seja, enfim, do histórico e de relatos a mais comum. O que aconteceu nos últimos anos é que a endometriose era subdiagnosticada, né? Muita gente não sabia o diagnóstico. E o que aconteceu? Sem saber o diagnóstico, não podia se fazer o tratamento. E todo mundo entendia que uma cólica menstrual é algo normal e que toma um remedinho e que isso e aquilo, e no final das contas era uma baita de uma endometriose. Que vai crescendo todo mês, né? Sim. E para explicar a endometriose, por que ela ocorre, claro, é algo bastante complexo, mas é uma situação em que o endométrio, que é um forrinho de dentro do útero, onde descama a menstruação, ele acaba sendo depositado fora do útero. Ele pode acometer a bexiga, ele pode acometer as trompas, ele pode acometer a alça intestinal. Tá. Então, no ato sexual, por exemplo, chegando perto de uma alça intestinal que tenha foco de endometriose, vai dar dor. Essa paciente vai ter muita dor. Então tem que investigar. Existem marcadores tumorais importantes. A gente fala tumoral, mas tudo isso, por enquanto, é benigno. Entendi. Né? Endometriose é uma doença benigna. Mas marcadores tumorais como o CA125 e exames de imagem. Também. Até um ultrassom ou mesmo toque vaginal no consultório, a gente consegue ter um norteamento em relação ao diagnóstico. Tá aí, gente. Aproveita e manda perguntinha, porque endometriose é sempre algo que acaba tendo, né, gerando muita dúvida, e já a gente coloca aqui na tela. Vamos pro próximo, então? Olha lá. Inchaço é normal apenas antes da menstruação? É o mais comum, né? O que acontece? No período pré-menstrual, há um aumento de alguns hormônios que retêm mais líquido, como a progesterona. No início do ciclo, logo depois da menstruação, a progesterona é baixa. Tá. Depois que a paciente ovula e ela
caminha para dias após, chegando perto da menstruação, uma semana, 10 dias antes, esses hormônios aumentam bastante, que é principalmente a progesterona, mas é uma progesterona endógena, aquela que é produzida pela paciente. Entendi. Então, isso acaba dando aquele desconforto, aquela barriga inchada, uma impressão que você engordou 5 quilos em 5 dias, às vezes inchaço nas pernas também. A gente chama às vezes de mole menstrual, porque é aquele desconforto, não chega a ser a cólica ainda, mas ela está estufada e tudo mais. Tá estranha, então é um né? inchaço. Depois que Esquisita. menstrua, diminui bastante. Agora, se ela continuar com esse inchaço, mesmo depois do período pré-menstrual, aí vale a pena investigar, porque está muito relacionado à endometriose. Ah, é? Porque aí acaba cometendo vários outros órgãos adjacentes, até juntos com o útero, e a paciente acaba podendo ter dor crônica. Que e coisa. assim, ela tem dor crônica, ela tem um inchaço, faz drenagem linfática, não melhora. Não melhora. E dá edema em outras regiões? Achei Dá, interessante que você comentou. Por exemplo, dá. normalmente a gente tem um inchaço nas regiões que as mulheres depositam mais gordura mesmo e mais retenção, né, doutora? Que seria Sim. barriguinha, entrecoxa, Às vezes bumbum. muito nas mamas. Nas mamas. As mamas acabam ficando algumas vezes doloridas, o que Aham. não é sempre que a mama fica dolorida que a gente pensa em endometriose, mas pensando nesse inchaço todo por causa hormonal, mamas, abdômen, membros inferiores também. Também, pernas também. E claro, daí vai como um todo. Tanto Sim. que depois que a paciente menstruou, fala, nossa, aquela calça que não me servia semana passada, agora tá tudo bem. Tem mulheres que incham muito, né? Sim. De aumentar bastante o quilo na balança. Sim, umas mais, outras privilegiadas menos. Isso também é fisiológico, é de cada uma? Fisiológico. É questão mesmo genético, hormonal? Sim, na maioria das vezes sim, a menos que ultrapasse mais dias do período pré-menstrual. Tá. Isso também quando a paciente não faz uso de nenhuma medicação para evitar a gravidez, porque boa parte desses métodos acaba impedindo a paciente de ovular. Quando impede de ovular, esses hormônios que causam esse inchaço todo não aumentam. Não estão agindo, eles estão Exatamente, paralisados. Exatamente. E a dica é beber mais água ou menos água nesse período? Muita água, sempre muita água. Sempre muita água. Tô aqui com a minha também. Sempre muita água. E eu até falo para as pacientes, até porque eu falo muito durante as consultas, eu deixo uma garrafinha e vamos lá, vamos servindo todo mundo de água, porque assim, senão você passa um tempão e não bebe. Isso para qualquer pessoa. Mas a gente tem até um cálculo que a gente faz, de acordo, se acharem que é muito 2 litros, que é a média que muitos nutricionistas preconizam, a gente pega o peso da pessoa e multiplica por 35 ml. Certo. É o quanto que essa pessoa precisa beber de água. Pelo menos. No mínimo. E na prática de atividade física aumentar um pouquinho, né? Sim. Porque ainda mais agora com esse verãozão, né? Quando tem garrafinha, é bom porque a pessoa sabe a quantidade. Entendi. E aí, é verdade. Gente, não tem jeito de escapar. Vamos para a próxima? Olha lá na tela, daqui a pouquinho tem perguntinha do público. Cólicas são fortes ao ponto de causar ânsia de vômito? Tem muita gente que passa por isso e não consegue nem trabalhar. Sim, é por conta da dor. Toda dor intensa demais, a gente faz uma escala, né? De 1, uma dor levinha, 10, uma dor muito forte. Tá. Toda dor que tá, 8, 9, 10... a pessoa vai acabar passando mal, vomitando, desmaiando, ficando pálida. Tem que medicar para não passar mal desse jeito. E assim, eu comparo muito com uma dor de cólica renal, por exemplo. Né? É uma coisa totalmente diferente, mas é uma dor extremamente intensa. Às vezes uma dor equivalente à dor de um trabalho de parto sem anestesia. Com muita náusea, né? Porque acaba atingindo pela dor em si. Entendi. E é muito aguda, parece que torce tudo na barriga quando é intensa. Tem gente que tem uma cólica menstrual, que a gente chama de dismenorreia, leve, moderada, resolve com a medicação. Então tem que investigar o que está envolvido nessa cólica. Perguntinha do público já, Glaucio, a gente vai para mais uma na tela então. Um beijo, Fabi, obrigada. Como tratar ovário policístico para engravidar? Ai, Fabi, um beijo. Eu adoro esse tema. Também gosto, mas quem tem ovário policístico sofre. Eu tô nesse time aí também, né, mãe? Eu amo esse tema pelo seguinte, parece uma coisa extremamente complexa, como de fato é, mas a gente consegue tratar, em boa parte das vezes, sem ter que
necessariamente propor um método de tratamento mais avançado, enfim. O que é para você, assim, que é fundamental? Para mim, a mudança alimentar foi o caminho. Primeira coisa, porque assim, não pode haver sobrepeso de jeito nenhum. O que acontece? A gente tem um grupo de pacientes com síndrome de ovário policístico magras, que não tem nem o que tirar, e tem um grupo de pacientes com SOP, que, né, abreviando síndrome de ovário policístico, gordinhas. Então, as gordinhas precisam emagrecer. Só o fato delas emagrecerem já vai melhorar muito. Ela passa a ovular, menstruar normalmente e consegue engravidar. Então, como você falou da alimentação, claro, alimentação, atividade física, toda uma equipe mais multidisciplinar. E o apoio do ginecologista. Sim. Às vezes tem medicações para ajudar, tem indutores de ovulação, mas de toda forma a gente não parte para induzir a ovulação sem antes corrigir toda a parte do metabolismo dessa mulher. A parte que está descompensada nessa história em relação à tendência própria, aos hábitos de vida, a excesso de gordura, carboidratos. E até a questão dos hormônios bioidênticos, doutora, para se está faltando um hormôniozinho ali de uma forma tópica. Você é a favor? Olha, antes eu não sou muito, não. Depende, né? Vocês veem? Eu acho que... Estou perguntando porque é uma bela polêmica. Eu tenho... Bom, estudei bastante sobre isso, mas de verdade eu não aplico para as minhas pacientes. Eu acho que em casos muito selecionados, quais são os casos que seriam selecionados de indicação para uma reposição hormonal? Pacientes com falta desses hormônios. Quem não tem a falta, por que eu vou dar mais? Entendi. Essa é a minha... É mudar a chavinha para que ele só faça o que ele tem que fazer. Mas tem muitos colegas ginecologistas que usam e têm sucesso. O que eu tenho muito receio é de, a longo prazo, poder gerar uma complicação. Enfim, já vi algumas situações de paciente parar de menstruar, então daí não consegue engravidar. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas, gente, não pode desistir. Tem que confiar no médico, confiar na situação, na mudança de hábitos. Não desiste, viu, Fabi? Procura direitinho, porque hoje ainda bem que a medicina só evolui. Um beijo pra você, obrigada pela pergunta. Próximo na tela, olha lá. Cheirinho ruim, a secreção vaginal não pode ter odor forte. É um fato. A grande questão é que cada mulher conhece o seu próprio odor. Existe um odor próprio da vagina e isso não é alterado porque é uma mucosa que a gente tem praticamente exposta, né? Na vulva, na entradinha com os pequenos e grandes lábios, e por dentro da vagina, que é esse canal aqui, isso, existem bactérias. E essas bactérias é que mantêm a flora vaginal normal. Porque é tudo mucosa, não é pele, é diferente. Entendi. Então, o que acontece? Se houver algum desbalanço nessas bactérias ou alguma alteração transmitida através do ato sexual sem preservativo, ou até um estresse que essa paciente passe, diminui a imunidade, vai dar alguma alteração. Então, dependendo da vulvovaginite, que é o que a gente chama, que é a inflamação de entradinha da vagina, da parte externa e da vagina, dependendo pode dar odor forte. Alguns casos não dá odor forte. Por exemplo, no caso da candidíase, que é muito comum, ela dá mais prurido e corrimento, não necessariamente altera o odor. O odor, tá. Agora, alterar um odor para uma pessoa que já se conhece, saiu do banho, tá tudo certinho, né? Tá percebendo que o odor não tá normal, certamente tem alguma coisa para se tratar. Tem que procurar ajuda. Sim. E causa, às vezes, um desconforto, coceira, tudo Sim. isso, né, junto no quadro, né? Eu vejo que, na prática, é uma das queixas mais frequentes no consultório. Corrimento, prurido, né, coceira, um odor mais forte da região genital. E aí a gente examina. E tem que examinar, não dá para passar qualquer creme achando que vai resolver, não vai, tem que examinar. Não tem jeito, examinar, colher um Papa Nicolau, orientar, medicar, aí sim. Tá certo. Próxima é do público? Na tela. Obrigada, Emanuela. Um beijo para você, que foto bonita. O percentual de gordura corporal tem ligação com a falta de menstruação? Isso é boa. É como a gente vinha falando em relação à síndrome de ovário policístico. Se tiver realmente um desbalanço em porcentagem de gordura corporal, ou seja, a paciente estiver tanto acima demais, né, quanto até abaixo demais,
é muito importante isso, né? Que a gente nunca pensa que tem uma amenorreia das atletas, né? Aquelas que praticam muita atividade. Os extremos podem causar alteração de menstruações, tanto para mais quanto para menos. Tudo é muito dependente de todo o aparato hormonal que essa paciente tenha, e inclusive mediadores químicos do cérebro. Uau! Porque esses hormônios começam a atuar desde o hipotálamo, hipófise, que são glândulas dentro do cérebro. Então, é claro, a parte metabólica tem que estar ok, os hábitos de vida também, é muito importante cuidar disso tudo. Mas sobrepeso não combina com uma vida saudável, e obesidade menos ainda. Eu acho que todas as mulheres que tiverem essa situação têm que buscar tratamento, insistir, ser persistente, ter foco, porque acaba a longo prazo, a médio prazo, chegando a uma doença, até uma doença cardiovascular no futuro, né? Aí, gente, muito bom. Próximo, dá tempo na tela. Obrigada, Maria, um beijo. Menstruação de 2 em 2 meses é normal? Não. Nós entendemos que é possível que a mulher tenha um ciclo curto de 25 dias de intervalo entre o início de uma menstruação e outra, e um ciclo longo que é um ciclo de 35 dias, o intervalo entre o primeiro dia da menstruação de uma para outra. Tá. Mais do que 35 dias, a gente já tem que pensar que essa moça não está ovulando, que ela tem algum fator para ser investigado. Agora, de repente, um mês ou outro, aconteceu, sei lá, uma coisa muito séria na família, a pessoa passou muito estresse. O estresse. Se normalizar, ok. Mas, do contrário, investigar. Tá aí. Dá tempo, né, Glaucia? Mais uma? Olha lá. Muito bom. Marília, obrigada. Um beijo para você. Para que serve a esterossalpinografia? É um nome comprido, um palavrão, na verdade, assim, é esterossalpingografia. Tá. Mas é muito difícil, né? Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo enrola ali. E muitas pacientes até olham na internet, ficam assustadas. É o do contraste? Isso. Tá. Então, quando que a gente precisa fazer um exame desse? Esse é um exame que injeta-se contraste pelo colo do útero e deixa esse contraste evoluir pela cavidade do útero e extravasar pelas trompas. Tá, então vamos mostrar aqui na nossa salpingo. Isso. Aqui a gente consegue ver nesse daqui. Aqui, ó. Aqui Isso, muito que bom. O médico introduz o contraste aqui, ele vai evoluindo e ele vai extravasar. Conforme ele introduz o contraste, são radiografadas. É praticamente um raio-x. Entendi. Para poder observar esses contrastes. Então, há uma radiografia basal, sem nada, depois uma radiografia com todo o contraste injetado, para a gente ver se extravasou igualzinho nas duas trompas. É a única forma que a gente tem de avaliar trompas. Isso é para trompa, então, para não ver se tem alguma coisa impedindo que tenha... Enfim, até população para engravidar. O encontro de espermatozoide e óvulo ocorre no terço distal da trompa. Entendi. Se a trompa estiver obstruída ou tiver uma alteração morfológica, não vai acontecer esse encontro. Entendi. Então, só complementando, esse exame de esterossalpingografia é muito importante. Tem pacientes que falam, nossa, falaram que ia doer tanto e não doeu tanto assim. Isso varia, né? Acho que é muito importante o médico que faz, de que forma faz. E é seguro, né? Um exame seguro. É seguro. A gente checa muito se a paciente não tem alergia a esse contraste. E durante o exame é feita uma tração do colinho do útero, tem que tracionar um pouquinho, um soerguimento, empurra-se um pouquinho para cima e um quase perfil para ver toda essa gama de contraste. O quase perfil é feito quase perfil porque senão a gente pega o trocânter do fêmur, né? Entendi. O fêmur está aqui. E não dá para ver exatamente. Exatamente. Esse exame é um exame que eu vejo, acho importante ver a conclusão, o relatório, mas acima disso é importante ver as imagens. Tá. Porque às vezes há uma divergência. Ah, interessante. Assim, e eu acho, gente, que hoje a gente, claro que vão ter mais exames, né? Alguns exames são mais incômodos, que a gente fala, poxa, eu não queria chegar nesse ponto, ter que fazer, mas, poxa, tem uma coisa tão maior envolvida. A gente está falando de uma questão de saúde, muitas vezes de uma gravidez, né? Que é sonho, então eu acho que a gente tem que confiar. Eu tenho uma boa notícia em relação a esse exame. Então conta. Quando a gente pede a esterossalpingografia, na maioria das vezes são casais com dificuldade de engravidar. A paciente vai fazer e logo depois, não dá um mês, 2 meses, ela chega no consultório grávida.
Por que isso acontece? Você fala, nossa, mas eu só Eles dão uma boa energia. É porque extravasa. Se tiver alguma preguinha, um pequeno pólipo, na hora que passa o contraste, abre tudo. Entendi. Por isso que ela acaba, muitas vezes, se Deus quiser, engravidando logo em seguida. Ele pode ajudar, então. Pode ajudar. Além de, claro, dar um diagnóstico e mostrar o que está acontecendo de verdade. E, como vocês dizem muito na medicina, a gente vai tirando o que não é, né? Você exclui algumas hipóteses. E aí, enfim, tem ainda essa questão que pode ajudar. Muito legal, doutora. Parabéns. Adorei a entrevista. Explica super bem. Parabéns, Juju. Linda pauta. E esse é o nosso universo, né, meninas? Agradeço as perguntas. Faremos tantas vezes, porque eu acho que a gente está aqui exatamente para isso. Procure o médico, faça seus exames regularmente. Quem quiser saber mais do trabalho da doutora, @doutora, abreviado, Varela. O Varela tem 2 L's, tudo junto. Então, @doutora, abreviado, Varela. Você já encontra o trabalho dela. Muito obrigada. Muito obrigada. Amei. Papos femininos Carol. são sempre ótimos. Eu que agradeço. Até a próxima, doutora. Obrigada. Tá vendo?